Queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com vocês. E aí, como é que vocês estão? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Amém? Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Queria compartilhar algo com vocês que marcou a minha vida. Eu lembro quando um amigo meu contou uma história que realmente me tocou muito. Foi quando ele era aqui da nossa igreja, ele foi um dos primeiros líderes de jovens aqui da nossa igreja. E ele foi fazer uma escola de sobrenatural lá na Califórnia, no interior da Califórnia, numa igreja chamada Bethel. Quem conhece a Bethel aí? Já ouviu falar da Bethel? E o Brunão foi lá fazer a escola de sobrenatural. E ele falou que no segundo ano eles tinham que fazer uma viagem missionária. E aí eles escolhiam um país assim, onde existiam bases missionárias que eles eram conectados à igreja, né, a Bethel, né? E ele escolheu ir para Moçambique. E quando ele foi para Moçambique, ele conheceu a base lá do Iris Ministry, que é liderada pela Heidi Baker, uma grande missionária. Essa mulher tem sido algo tão maravilhoso de Deus nessa terra. Eu já tive o privilégio de ver pregá-la lá no Descend School. Como que eu fui tocado pela vida dela. E ele falou que o ministério mais forte deles lá é cuidar de crianças, sabe? Cuidar de crianças carentes. E como a Bethel é uma igreja que flui muito no sobrenatural, ele passou 2 anos aprendendo só sobre isso. Cura, milagres, sinais, maravilhas. E quando ele foi para essa viagem, o intuito dele era ver tudo isso acontecendo. Falei, eu fui para lá porque eu queria exercitar aquilo que eu tinha aprendido, irmão. 2 anos só ouvindo sobre isso, vendo milagres estrondosos acontecerem. Ele falou que uma vez ele estava numa aula, irmãos. Deus manifestou tanto a presença dele, que ele falou que saía óleo ungido da mão da menina assim, que pingava, irmão. E aí quando eles tinham um mover assim, a escola toda parava para receber aquela unção, inclusive os pastores, os professores. Falei, ninguém me contou, eu vi, pingava óleo da mão daquela menina, irmão. Era uma unção de Deus sendo derramada. E ele foi para Moçambique com isso no coração. Só que quando ele chegou lá, passou um dia, ele não viu nada, ele ia pelas aldeias orando pelas pessoas, e nada acontecia. Ele não estava sentindo fluir o toque de Deus ali. E aí ele começou a questionar a Deus e falou, Senhor, eu vim para cá para ver o que a tua palavra diz. Por que eu não estou vendo isso acontecer? E aí Deus falou com ele, lê Coríntios. E ele começou a ler sobre os dons. E aí ele foi criando algo no coração dele, aquilo foi mexendo com ele. E ele falou que estava cansado já, porque já estava 5, 6 dias lá e não via nada acontecer. E aí Deus falou assim comigo. Deus falou com ele. Continua lendo. E aí um dos últimos versículos da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, diz assim, e eis que vos apresento um caminho mais excelente. E aí ele começou a ler sobre o amor de Deus. 1 Coríntios 13 só fala sobre o amor. E aí ele falou assim, Jesus, eu sei que eu vim com o intuito para cá, mas eu estou ouvindo muito o Senhor falar comigo que eu preciso amar essas crianças. E aí ele falou que o líder da viagem falou assim, que a experiência máxima de Moçambique, na viagem missionária, é quando uma criancinha faz xixi no seu colo. E aí ele não entendeu aquilo. E ele falou assim, cara, a experiência máxima é quando uma criança faz xixi no seu colo. Ele falou, é. E aí ele falou que ele colocou aquilo tão forte no coração dele e falou, amanhã eu vou acordar e eu só vou amar essas crianças. Ele falou que as crianças vinham, pulavam no colo dele, e aí começou aquilo. E aí ele falou que quando ele pegou aquela criancinha no colo, ele começou a lembrar dos filhos dele, sabe? E aí ele falou que toda vez que ele pegava o filho no colo, o Arthur, quando era uma criança, ele falou que ele lembrava de uma música que diz assim, dos montes corre para o mar,
teu rio de amor por mim, cantarei teu amor para sempre. E aí eles estavam cantando em inglês, e ele fechou os olhos, ele se viu ali segurando o filho dele. Daqui a pouco ele abriu os olhos de novo e tinha uma criança no colo dele. E ele sentiu muito que ele precisava amar aquela criança. E aí ele foi, e aí no outro dia, ele falou que ele pegou uma criança no colo. Daqui a pouco ele começou a sentir aquilo quentinho assim no corpo dele, sabe, no peito dele. Aí ele falou, eu vou continuar adorando. Falou que, cara, a criança fez xixi no peito dele todo, cara. Quem é pai aí já deve ter experimentado isso. Rafa tem duas filhinhas. E aí quando ele chegou lá pro grupo, pra galera orar, Vitor, se tu conseguir deixar um soaking aqui atrás, sonzinho. E aí quando ele chegou lá para orar, para ir, e aí o líder perguntou, e aí, quem que experimentou a experiência máxima de Moçambique? E ele falou, pô, eu experimentei. E aí ele perguntou, você sabe por que ela fez xixi no seu colo? Aí ele falou, não faço ideia. E aí o líder falou, ela fez xixi no seu colo porque elas estão dispostas a perderem a própria dignidade para não perderem o lugar no qual elas se sentem seguras. Elas se sentem tão amadas quando ela está no colo de vocês que elas não querem sair dali. E elas sabem que se elas saírem, uma criança pode tomar o lugar delas. Elas sabem fazer xixi. Elas sabem ir no matinho. Elas sabem que ela está sujando a tua roupa. Mas elas estão dispostas a se sujarem para não sair de um lugar onde elas se sentem cuidadas, onde elas se sentem amadas. E aí Deus falou com o Bruno naquele dia, ele falou assim, você conheceu o sobrenatural, você conheceu a cura, você conheceu os sinais, as maravilhas, mas eu te trouxe aqui para eu te ensinar a amar como eu amo. É um desafio, né, irmãos? É um desafio amar como Jesus. Sabe por que esse mundo ainda não está de cabeça para baixo? Como diz lá em Atos 17, é porque eu e você não temos amado como Jesus. A gente não ama sem reservas. Às vezes é uma dificuldade quando alguém te convida para ir adorar o Senhor. Eu estive conversando com uma menina que o noivo dela abandonou ela uma semana antes dela ir para o altar. Apartamento pago, casa pago, festa toda paga. Simplesmente o cara foi e terminou com ela. E são essas pessoas que às vezes procuram a gente, irmãos. E às vezes eu fico pensando, Jesus, eu com meu amor não consigo transformar essa vida. Meu amor é muito falho, Pai. Mas com teu amor eu posso trazer o reino sobre ela. E a gente prossegue. Então eu queria pedir para que você abrisse a tua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4. Hoje a gente vai aprender a amar como Jesus, amém? Você crê que você vai sair daqui amando como Jesus? Você crê que o Espírito Santo vai encher o teu coração de amor nessa noite? Irmãos, eu prego isso aqui porque eu creio nisso aqui. Eu creio nisso. 1 João capítulo 4. Oh, Jesus. 1 João capítulo 4, verso 7. Vamos ler. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o que, irmãos? Porque Deus é amor. Oh, Jesus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho
como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Grave isso agora, hein? Deixe sentar no teu coração, em nome de Jesus. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Até aqui, irmãos. Você pode fechar seus olhos só por 10 segundos? Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra é poderosa, Jesus. Ministra o nosso coração nessa noite, Deus. Ministra aos nossos corações, Jesus. Vem, Espírito Santo. E nos faz amar com o seu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar sobre um novo tempo para amar como Jesus. E o primeiro ponto, para eu amar como Jesus, eu preciso nascer em Deus. Amém? Repete comigo assim: eu preciso nascer em Deus. Olha o que o verso 7 diz: aquele que ama é nascido de quem? Aquele que ama é nascido de quem? De Deus. E conhece a Deus. Um grande problema que eu vejo nessa geração, irmãos, é lidar com pessoas que se intitulam cristãs, mas não nasceram de novo, não nasceram em Cristo. Suas vidas ainda carregam frutos de morte. Suas mentes ainda estão aprisionadas na terra. Assim na terra, como no céu, não é sua realidade. Quantas pessoas que você já viu, que um dia tiveram entre nós e não estão mais? Quantas pessoas que eu vi indo às águas e por uma decepção abandonou o evangelho? Quantas pessoas já foram na sua célula e que hoje estão aí pelo mundo, fazendo coisas terríveis? Quantos ainda que estão no nosso meio e ainda continuam amando as coisas desse mundo? Um mundo onde os relacionamentos são descartáveis, um mundo onde santidade não vale mais, pureza não vale mais, um mundo que, infelizmente, tem sucumbido a alguns. Pessoas não conseguem olhar mais para dentro de si, irmãos, e se examinar. Não conseguem mais olhar para o seu caráter e comparar com o caráter de Jesus para viver uma vida abundante, para viver uma vida nascida em Cristo. A pergunta que eu faço hoje, e eu peço que você reflita nisso: você nasceu em Cristo? Você nasceu em Cristo? Você nasceu em Cristo? Você nasceu em Deus? A pergunta que eu te faço hoje: você conhece a Deus? Você tem um relacionamento de intimidade com Ele? Você sabe o que é ser íntimo de Deus? Você sabe o que é ouvir a voz de Deus? Você sabe quando
você lê a palavra e o teu coração começa a queimar, porque você está ali ouvindo o Espírito Santo. Você nasceu dele. Você entende as realidades espirituais sobre a sua vida. Olha o que diz o verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém, irmãos? Quando eu declaro com a minha boca e reconheço que Jesus é o Filho de Deus, eu permaneço nele. Então permanecer no Filho é a minha condição, é a sua condição. Eu permaneço nele e ele permanece em mim. Você permanece nele, ele permanece em você. Quando os convites vêm, aqueles convites que te levam para longe de permanecer nele. Eu lembro quando eu estava fazendo essa palavra, e Deus falou assim: Léo, alguns aqui vão receber alguns convites, e se você for, isso pode acabar com a tua caminhada. Isso pode arruinar a tua vida. Convites esses, irmãos, que podem manchar a tua história, podem roubar a tua credibilidade. Agora, em nome de Jesus, eu te falo, permaneça nele, seja fiel, não negocie com o pecado, não brinque com o pecado, não brinque de ser cristão. Quando é que você vai começar a se mexer? Mateus 9 fala o que, irmãos? A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que falam assim: Jesus, conta comigo, Pai. A maioria quer ficar da arquibancada vendo. A maioria só quer ficar observando. O que você mais ouviu na Semana do Poder foi o que, irmãos? Que o Espírito Santo está sobre você. E se você andar no Espírito, você vai viver uma vida abundante. Quando Deus falou para Isaías: Isaías, eu tenho uma missão, a quem enviarei? Isaías falou o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você tem que chamar a responsabilidade hoje, porque nascer em Cristo não diz respeito a esquentar banco de igreja. Nascer em Cristo não diz respeito a ser um peso você ir para o culto. Não troque o que é eterno pelaquilo que perece. Não abra mão da pureza e da santidade de Deus, presentes que Ele te deu, para se sujar com prazeres momentâneos. Ah, Léo, então quer dizer que você não peca, você é o santarrão. Não, irmãos. Eu sei que se eu pecar, e se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel, Ele permanece fiel, Ele me purifica de todo pecado. Mas eu preciso o quê? Reconhecer. E quando é que você reconhece? Quando você anda no Espírito. Quando você vai para um lugar que não é o lugar que Ele preparou para você. Ele fala assim: aí não. Ele não vai te pegar e te... A vontade dele é boa, perfeita e agradável, irmão. Amém? Você vai querer continuar vivendo a tua vontade ainda? Quando é que você vai viver a vontade de Deus? Eu tenho na minha mesa umas fotos assim. E eu escrevi, eu botei um papel assim: qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a sua vontade, Jesus? Você já perguntou isso para Deus? Tem gente que tem medo de perguntar, porque fica com medo do que vai ouvir. Amém? Está com medo de ouvir e falar assim, ó: abandona a pornografia, filho. Abandona a bebida. Para de dar calote nos outros. Para de contar mentira. O que o pastor falou ontem? Não existe evangelho sem confronto. Amém? Confronto sempre quem amor. Deus, nosso Pai, Ele colocou a eternidade em você. É por isso que você não sente mais prazer nesse mundo. Eu lembro uma vez que eu ouvi, quando eu falei assim: cara, quando você vem para Jesus, Ele te estraga. Que você não presta para fazer mais nada de errado. Porque
não se encaixa, sabe? A vida errada que você vivia não se encaixa mais com a fé que você professa. Então ele te estraga. Você não presta mais para o mundo. Faz sentido isso, irmãos? Quantas vezes você fez coisas erradas que você falou, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou enganando essa menina? Por quê? Um dos problemas da igreja é que ela tem se tornado tolerante, irmãos, ao pecado. É porque às vezes nós temos um entendimento equivocado sobre o verdadeiro amor. O amor de verdade requer verdade. Amém? E a verdade é sempre uma perspectiva eterna. A verdade, ela te liberta. A verdade te molda. A verdade, ela tira o teu olhar da terra e coloca o teu olhar no céu. A verdade te faz andar nos dons do Espírito e te faz produzir frutos de verdade. Então você não é explosivo, porque a Bíblia fala que existe um fruto que é a mansidão. Mansidão. Você não é um cara que perde a linha e sai xingando todo mundo, porque você é paciente, fruto do Espírito. Só que você precisa o quê? Exercitar isso. Você acha que foi fácil para mim ouvir que eu vivo de pedir dinheiro para os outros? Porque eu sou um pastor? Irmãos, aí desceu seco aqui, ó. Mas eu não me ofendi. Por que você não se ofendeu, Léo? Porque eu sei quem eu sou. Você tem se ofendido muito fácil? Você deve estar com dúvida de quem você é. Se eu tivesse me ofendido, é porque aquilo que ele disse seria uma verdade na minha vida. E não é uma mentira. Mas eu fiquei triste porque é uma pessoa que eu tinha um respeito. E às vezes, irmãos, por amor, por graça, para você viver um evangelho de verdade, você vai ter que engolir alguns sapos. Você vai ter que pedir perdão por coisas que você nem fez. Isso é o evangelho. O que Jesus fez na cruz, Léo? Quando julgaram ele, quando espancaram ele, quando colocaram uma coroa de espinhos nele. Perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ah, Léo, mas Jesus é Jesus, Léo. Jesus era o cara. Jesus era o Filho de Deus. Vai um pouquinho para frente, irmãos. Estevão, sendo apedrejado. Estevão nasceu em Deus. Estevão teve um nascimento verdadeiro, uma conversão genuína. Apedrejado porque pregou o evangelho puro e simples. E aí não suportaram ouvir aquilo, começaram a apedrejar, tacar pedra nele. E aí o que aconteceu com Estevão? Ele olhou para o céu e ele viu quem? Jesus assentado à direita do Pai. E ele falou: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o evangelho, irmãos. É por isso que eu e você vivemos. Se eu não amo meu irmão, como é que eu posso amar a Deus? Você ainda continua preso em pecado. Por quê? Porque você não deixou o amor entrar no teu coração. Você não deixou ele tirar a culpa de você. Comece a amar Jesus com tudo que você tem. Comece a pedir perdão, até por coisa que você não fez. Mas olhe para Ele, irmãos, porque Ele vai te dar a capacidade de olhar para o céu, e mesmo te tacando pedra, e mesmo te perseguindo, você vai entender o que é o evangelho radical. Eu lembro uma vez que eu li um livro sobre mártires. Uma jovenzinha, Vruken, estava na Inglaterra, a Inquisição perseguindo os cristãos. Uma jovem, irmãos, que um dia leu a Bíblia e teve uma conversão verdadeira. E aí sabe o que a Inquisição fez? Aprisionou ela. E aí escorraçaram uma parede assim, ó. Começaram a construir um muro nela, do lado dela. Começaram a imagina que ela está aqui, presa aqui. Eu estou preso, eu não posso sair de lugar nenhum. E aí começam a construir um muro.
à minha volta e falou assim: se você negar Jesus, a gente para de construir esse muro. E ela presa. E ela: não nego. E eles colocando um tijolo e fechando ela naquele muro. E aí nega Jesus. Ela: eu não nego. 16 anos, irmão. 16 anos. Que evangelho é esse? Se você não tem um propósito por qual morrer, você não tem um propósito por qual viver. Você está disposto a dar a tua vida pelo evangelho? Se não, se levanta e vai embora, irmãos. Eu falo isso com muito amor. Ah, Léo, eu não sou capaz ainda. Pede agora que ele vai te capacitar. E aí fecharam ela naquele muro, irmãos. E ela foi enterrada viva. Meu Deus. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E é isso que distingue o amor cristão do amor deste mundo. Olha o que diz em 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu não guardo os mandamentos de Deus para ser salvo. Ao contrário, eu ando neles porque sou salvo e eu tenho seu amor habitando em mim. Amém? Ser obediente e nascer em Cristo é a evidência de que eu verdadeiramente rendi o meu coração e a minha mente a Ele. O amor sem a verdade de Deus atrelada a Ele não é o amor verdadeiro, é uma falsificação. Amém? O problema dessa cultura é que as pessoas têm se afastado desse amor. E é por isso que a igreja está motivada a um Jesus falsificado. Tem gente que acha, irmãos, que às vezes o inferno não existe. Tem gente que acha que esse amor não é real. Mas no dia que você experimentar a glória, não vai ser difícil parar de pecar. Vai ser difícil você viver sem Jesus, cara. Quem já ouviu aqui alguém falar: cara, é muito difícil, eu não consigo largar isso. Isso é mais forte do que eu. É porque você não experimentou a glória ainda. Que quando a glória se manifestar, o difícil vai ser viver sem essa glória. Difícil vai ser viver sem andar na luz, cara. Então ore para que Deus enche o teu coração com esse amor nessa noite, amém? Ore para que Ele enche o teu coração com Ele mesmo. Para que você se importe mais com os outros do que consigo mesmo. A Bíblia diz que o Espírito Santo derrama esse amor no meu e no seu coração. Então continue pedindo, continue batendo a porta, continue falando: Jesus, me enche com teu amor divino e eterno. Eu já estou um pouquinho avançado, irmãos, só vou fazer só mais um ponto. Tem mais para falar, mas acho que é até aqui só. Então, um novo tempo para eu amar como Jesus, Léo. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser como Ele. Amém, irmãos? Eu preciso ser como Ele. Olha o que diz o verso 17 lá no finalzinho. Porque neste mundo somos como Ele. Aleluia. Aleluia. Porque neste mundo você é como Ele. Porque neste mundo nós somos como Ele. Então, comece a pensar em Jesus agora. Comece a pensar no alto padrão de vida. Comece a pensar que Jesus é a maior referência. O Velho Testamento sempre apontou para Ele, irmãos, por Cristo. Nele, todas as coisas são perfeitas. Eu lembro uma vez que o pastor Josué contou uma história da filha do Russell Shedd. Eu tenho uma Bíblia com anotações dele. Quem já ouviu falar no Russell Shedd aqui? Você é crente há um pouquinho mais de tempo. O Russell Shedd foi uma lenda, irmãos, que viveu nessa terra. Cara, depois tu bota no YouTube que você vai conhecer ele. Ele falava calminho, mas cheio de poder. E uma vez o pastor José falou que
Ele ouviu a filha dele falando sobre ele quando ele faleceu. Acho que faz 2 ou 3 anos que o seu Shedd partiu para o Senhor. Olha o que a filha dele disse sobre o pai. Eu só posso dizer que meu pai é pecador, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Você entendeu isso? Eu só posso dizer que meu pai é pecador, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Ou seja, tamanho era o zelo que o Shedd carregava, o Dr. Shedd, que a sujeira, o pecado, a falta de caráter, a mentira, não era uma realidade que ele carregava. Sua vida era um exemplo do que Jesus era. Porque nesse mundo, nós somos como quem, Léo? Fala assim, porque nesse mundo, eu sou como Jesus. Agora, você sabe o que você falou? Você sabe o peso disso? Você sabe a responsabilidade que tem sobre isso? Então, ser como Jesus não diz respeito às tuas limitações. Ser como Jesus não diz respeito porque você não frequentou um bom colégio ou uma boa faculdade. Ser como Jesus não diz respeito porque você nasceu numa favela. Irmãos, eu já falei isso aqui uma vez. Hoje eu estou aqui pela misericórdia e a graça de Deus pregando para você. Mas um dia, eu guardava roupa em caixa de papelão. Eu não tinha um guarda-roupa. Eu dormia no chão de cimento. Eu e meus 4 irmãos. E aí cada um tinha uma caixinha de papelão para guardar a roupa. E hoje eu estou aqui, irmão. Porque ser como Jesus diz respeito a uma vida crucificada. Seus valores são do céu a partir de hoje, amém? Então não fica perguntando se é pecado ou não fazer isso. Você vê o pastor Josué respondendo um monte de perguntas. Pastor, é pecado fazer isso? É pecado isso? É pecado aquilo? Pergunta, irmãos, se isso vai agradar a Deus. Pergunta. Comece a perguntar. Jesus, a maneira que eu como, que eu me alimento, traz glória para o Senhor. Jesus, a maneira que eu me visto, traz glória para o Senhor. Jesus, a maneira que eu ando, traz glória para o Senhor. Jesus, a maneira que eu trato a minha esposa, traz glória para o Senhor. Jesus, a maneira que eu trato o meu esposo, traz glória para o Senhor. Jesus, a maneira que eu trato o meu filho, o teu nome é glorificado por isso? Ou eu dou o resto? Ou eu dou o pior que eu tenho? Ou eu não sou excelente em tudo que eu faço? Fala para mim, Jesus. Porque se você falar, você está abrindo uma abertura para Jesus apontar em amor aquilo que você precisa mudar. Então, outrora, você era um beberrão, um mentiroso, um ladrão, um fornicador, um prostituto, dava balão nos outros. Outrora, vivia de orgia em orgia, de bar em bar, de noite em noite, perdendo sono, navegando em filmes pornográficos. Essa era a tua vida, hoje não mais, amém? Jesus te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Jesus te tirou da prostituição e te trouxe para a pureza e santidade dele. Ele te chamou pelo teu nome, ele te deu vestes novas, ele pôs um anel no seu dedo, ele te deu novas sandálias e ele falou assim: vai, filho, que eu estou contigo. Vai que eu estou contigo. Vai, porque se você confiar em mim, você vai ser como eu sou, porque nesse mundo nós somos como ele. Irmão, você quer entender o padrão de Cristo? Comece a olhar os evangelhos. Comece a perguntar: Jesus, quem o Senhor era? É possível eu ser como o Senhor nessa terra, Pai? Os mandamentos não são pesados. Ele falou que se eu obedecer, o amor dele vai permanecer em mim, e eu vou permanecer no amor dele. Ele falou que se eu amar o meu irmão, que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, mas existe honra nisso, amém, irmãos? Então, para eu amar como Jesus, primeiro, eu preciso nascer em Deus, e segundo, porque nesse mundo, quando eu nasci nele,
quando eu sei de onde eu vim, quando eu sei o que Ele fez. Não estou falando, irmãos, o que igreja ou pastor ou líder fez em você, não. Eu estou falando o que Jesus fez. Um dia você deixou uma ofensa entrar no teu coração, e essa ofensa te arruinou, te tirou do lugar de permanecer. Porque se eu permaneço no amor, o amor permanece em mim. Porque Ele é amor. O amor não aceita tudo, irmãos. O amor não aceita tudo. Você que é casado, você entende o que eu estou falando. Eu já ouvi, Léo, se um dia a traição chegar no meu casamento, eu não perdoo. Porque às vezes a gente fica condicionando o que a gente perdoa ou o que não. E aí Deus testa, vou mandar então, vou permitir. Não é o que Ele quer, mas Ele permite. Deus queria destruir a família de Jó? Deus queria matar os filhos dele? Deus queria mandar uma tempestade e cair todo mundo em cima, cair a casa em cima dos filhos dele? Deus não queria. Mas Ele falou para Satanás, pode tocar em tudo, eu permito. Só não toca na vida dele. Às vezes Deus coloca a gente em prova, irmãos. Um dia Ele colocou Abraão numa prova. Pega o teu filho, vai para o monte e sacrifica ele para mim. Abraão foi. Porque Abraão tinha tido um encontro com Deus. E Abraão estava disposto a matar o próprio filho. Sabe por quê? Porque ele confiava de que de alguma forma Deus ia ressuscitar Isaac. Sabe o que ele falou para os servos? Quando os servos perguntaram, cadê o novilho? Abraão falou assim, Deus proverá. Quando Isaac perguntou. Mas antes ele falou assim para os servos, nós vamos ali adorar ao Senhor. E foi a primeira vez que a adoração apareceu na Bíblia. Abraão estava convicto da adoração dele. E aí Deus fez o que, Léo? Deus proveu o cordeiro. Aleluia. E onde o cordeiro foi morto, Léo? Na cruz do Calvário. Porque Deus proveu para si o próprio filho, para que você não andasse em medo mais, para que você não andasse em culpa, para que ir à igreja não fosse um peso para você. Jesus morreu numa cruz para você experimentar a vida dele, não para você falar que é difícil demais largar um pecado. Amém, irmãos? Vamos nos levantar nessa noite?